começou-se a discutir a extinção ou cogitar a diminuição ou extinção do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho praticamente na década de 80 e 90, principalmente na década de 90, quando se levantaram alguns aparentes choques entre visões políticas e econômicas, chamadas de neoliberais, e aquilo que chamava visão mais de esquerda da legislação trabalhista. Falo aparente porque, na verdade, se você for voltar para o objeto tanto do Ministério do Trabalho, a missão do Ministério do Trabalho e a missão da Justiça do Trabalho, isso se dilui. Porque tanto na visão neoliberal quanto na visão dita mais social, a grande necessidade a ser coberta é a dignidade das pessoas. Essa é a necessidade. A necessidade das pessoas sobreviverem, se estruturarem, atenderem a forma produtiva, ter as suas necessidades atendidas, as necessidades básicas, físicas, sociais, também as necessidades ditas espirituais, como o reconhecimento no trabalho, o próprio direito a se formar para o trabalho. Aí vem a questão educacional, a questão de ter ambiente para se inserir, mecanismos como aprendiz para você entrar no mercado do trabalho, mecanismos como primeiro emprego, mecanismos de proteção aos riscos sociais do trabalho, como aqueles riscos sociais do acidente, da invalidez, da gravidez, da própria velhice, do próprio momento de incapacidade através da idade. Então, tudo isso decorre dessa visão internacional do direito do trabalho. Instituíram-se órgãos para isso. O órgão que faz a parte de inspeção propriamente dita, chamaram aqui no Brasil de Ministério do Trabalho e Emprego. É um órgão que tem 88 anos de existência, que agora se subdividiu, perdeu uma estrutura única, uma autonomia administrativa fechada e se diluiu em outros ministérios. Isso realmente já foi efetivado. Até agora não se sentiu ainda como isso vai reagir, inclusive no ponto da própria organização deles. A gente ainda não sabe exatamente como vai fazer. Tem muita gente super qualificada que prestava assistência de um setor a outro, que agora está em ministérios diferentes. A gente não tem ideia como isso vai funcionar. Do ponto de vista prático, comercial, internacional, já começa a trazer problemas, porque a própria Organização Mundial do Comércio, assim como a OIT, não só a OIT nem a ONU, né, a própria Organização Mundial do Comércio exige determinada inspeção, algumas práticas, uma espécie de auditoria interna de cada país para validar o produto brasileiro no exterior. Então, a inexistência de uma estrutura bem definida, que tem autonomia, pode trazer, e em alguma medida já começa a trazer, alguns prejuízos da imagem do Brasil no exterior. É possível que o Brasil perca alguns contratos. Então, o que era para trazer supostamente uma melhor eficiência pode trazer prejuízos ao próprio setor produtivo inicialmente, perdendo contratos, e depois aos trabalhadores perdendo seus empregos, que de forma secundária perdem o emprego. Inicialmente deixa de existir a produção, depois eles perdem o emprego, de maneira que vai prejudicar os dois setores. De outra maneira, ele também prejudica o próprio empregador diretamente, porque ele perde uma espécie de assessoria do Estado, que faz a função de fiscalizar, e nessa fiscalização já dá uma certa baliza de funcionamento, dá uma maior segurança. Quando o Estado não tem uma estrutura bem estruturada para investigar, deixa essa pessoa sujeita a algumas situações de dúvida que podem ser levadas ao judiciário e trazer prejuízos maiores. Existem vários procedimentos disso hoje dentro da legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. Há uma questão interessante que foi levada ao STF, tem uma ação no STF, de alguns setores da comunidade produtiva e de partido político, discutindo a inconstitucionalidade da extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso feriria essa autonomia de inspeção. Isso feriria alguns dispositivos constitucionais de eficiência, impessoalidade e assim por diante. Então, isso ainda não está resolvido sequer do âmbito normativo e do âmbito da decisão do judiciário. Ainda não tem o provimento. Então, nós temos que sentir
nesse primeiro momento, como é que a gente vai conseguir se organizar.